Oi, amados. Mais uma vez estamos aqui para falar sobre a pessoa de Deus. Mas hoje iremos falar sobre os atributos morais de Deus. Já falamos sobre a sua personalidade, os atributos ligados à sua personalidade. E hoje gostaria de tratar com os irmãos e amigos os atributos morais. Então, qual é o primeiro atributo moral de Deus que nós podemos colocar nessa sequência? É a santidade. Mas o que é a santidade? A santidade é que Deus é separado do pecado, né? E independentemente dele. Significa separação, a separação do mal. Também significa a pureza absoluta de Deus. Nós não temos santidades, nós não temos santidade como Deus, né? Nós não separamos do mal assim. Nós temos uma carne, algo dentro de nós, como a Bíblia diz, que é contra Deus, que quer fazer o que é errado. Mas Deus tem a pureza absoluta e essencial da sua natureza. Então, a Bíblia nos ensina, em toda parte, que Deus é santo. Você pode observar desde Gênesis a Apocalipse, mostrando este atributo de Deus, né? Consiste em seu ódio pelo pecado e em sua separação do pecado, né? Do pecador e de todo o mal, né? Então Deus é santo. Há certas ilustrações na Bíblia que mostram sobre a santidade. Nós temos, por exemplo, Moisés, a experiência de Moisés no capítulo 34 de Êxodo, onde Deus apareceu a ele, né? E figuradamente falando a Moisés, e ficou perturbado com a sua santidade. Nós temos também o que ocorreu com Jó, com Isaías, com Ezequiel. Então todo aquele que teve um contato, uma manifestação do Criador, sentiu essa santidade absoluta. Então a Bíblia ensina tal coisa através de certos termos, né? Então a Bíblia chama, em Isaías 40:25, Deus é santo. E temos a injunção de Deus que diz: sede santos porque eu sou santo, né? Como diz em 1 Pedro 1:16. E qual é a específica e explícita afirmação aqui da santidade de Deus? Então Deus exige santidade porque Ele é santo. Então a grande missão, né, do Velho Testamento consiste em revelar a santidade de Deus. Então você vê isso, você vê esses atributos em toda a Bíblia, né? Então o Velho Testamento é primeiramente uma revelação da santidade de Deus, o que Deus fez como resultado da sua obra. Nós temos também, por exemplo, uma manifestação no tabernáculo, a construção do tabernáculo. Deus deu ordem a Moisés de como construir o tabernáculo. Então tinha a divisão do átrio ao exterior, o lugar santo, bem como o santo dos santos, onde o sumo sacerdote era permitido entrar uma vez por ano. Então o tabernáculo foi simplesmente designado para representar a santidade de Deus, né? Você não fazia de qualquer maneira. Até a roupa do sacerdote tinha a orientação de Deus, como era que deveria ser feito. Então isso mostra que Deus é santo, Ele não quer de qualquer maneira. Então nós somos povo santo. A palavra de Deus diz: eu sou santo, e que vocês devem ser santos, isto é, vocês devem se separar do mal. Temos também os profetas. Os profetas ensinaram constantemente sobre a santidade de Deus, né? Abacuque diz: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Então, Abacuque é o homem que teve a manifestação de Deus ali, né? Abacuque. Então, amados, a santidade de Deus aparece no Velho Testamento. A santidade de Deus aparece no Novo Testamento. Temos a mesma ênfase no Novo Testamento, né? Nosso Senhor Jesus dirigiu-se a Deus como Pai Santo, em João 17:11. Esse é o supremo ensino sobre Deus, de que Deus é santo. A Bíblia diz também em 1 João: Deus é luz e não há nele trevas nenhuma.
né? 1 João 1,5. Nós também temos o Santo de Israel, no Salmo 71, né? O Senhor Jesus é descrito como teu Santo Filho Jesus, em Atos 4:27. O Santo, em Atos 3:14. Em seguida falamos aqui também do Espírito Santo. Então a Trindade está ligada à santidade, tá? A Bíblia ensina a santidade de Deus mais poderosamente no Calvário, tá certo? Então Deus é plenamente santo e como santo ele julga o pecado, né? Então essa morte terrível no Calvário por Jesus para nos perdoar mostra a santidade dele, né? A alma que peca deve morrer, não inocenta o culpado. Então a cruz é a suprema e a mais sublime declaração da revelação da santidade de Deus. Como Deus é santo, devemos nos aproximar dele com reverência e temor, como diz Hebreus 12:28. Então Deus não é o nosso igual, não é o nosso pareceiro, né? Não, Deus é o supremo Criador, o Senhor dos céus e da terra. Então devemos nos aproximar com reverência e santo temor, né? Nós temos, por exemplo, o caso em Êxodo 3, de Moisés, quando ele tem essa manifestação da sarça, e ali ele fica estagnado ali, ele fica impressionado, né? E aí diz que ele tem que tirar a sandália dos pés porque o lugar é santo. Nós temos o caso de Uzá, que foi tentar pegar a arca, e ele morreu. Por quê? Porque é Deus que protege a arca, ele não precisa do homem. Nós temos o caso de que Deus, quando se manifesta no monte, o monte fica ardendo em chama, porque a santidade dele produz isso. Então, amado, esta doutrina nos ensina naturalmente a terrível natureza do pecado. Então, muitas vezes para entendermos o que é o pecado, temos que entender que Deus é santo, né? Muitas vezes as pessoas acham que elas não se consideram pecadores, miseráveis pecadores, elas acham que são boas ainda, mas a palavra de Deus diz que nós somos pecadores, nós estamos sob condenação se não crermos no Senhor Jesus. Então, se você entrar na presença de Deus com essa concepção de santidade que tem no mundo hoje, nós seríamos impactados. Por quê? Porque, como diria Paulo, não existe em você coisa alguma boa. Romanos 7:18. Então nós somos pecadores e Deus é santo. E por fim, a santidade de Deus nos revela a necessidade absoluta da expiação, tá? Então isso é o inverso do que dissemos no Calvário, no sentido de que Deus manifestou sua santidade também na expiação. Deus exige a morte de um inocente no lugar do pecador. Mas enquanto ele manifestava isso na palavra de Deus, de que exigiria a morte, uma substituição no nosso lugar. Então a Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há remissão para os pecados, tá? Então a santidade de Deus insiste sobre o mesmo, exige a expiação pelo pecado. Então Deus é santo, ele exige que o culpado pague. Então todos os pecadores, todos nós temos que pagar a conta. E se nós não temos condição, então nós temos que confiar em Cristo, que ele pagou a conta por nós.